Senadores está articulando uma PEC que estabelece prazo para mandato dos ministros do STF, que seria de 8 a 10 anos, sem possibilidade de recondução, além de mudar critérios de escolha dos integrantes. Nas regras de hoje, os ministros podem exercer o cargo até 75 anos, quando tem aposentadoria compulsória. Atualmente, a indicação cabe ao presidente da República, que deve escolher um nome com, abro aspas, reputação ilibada e notável saber jurídico. Fecho aspas. A ideia da PEC partiu do grupo batizado como Muda Senado, que se contrapõe ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é um dos que discorda do grupo, que recentemente, Flávio Bolsonaro, se movimentou para fazer com que colegas retirassem as assinaturas do pedido de abertura da CPI da Lava Toga. Começa com você, Constantino, vai lá. Parece mais um episódio dessa novela de retaliações mútuas, né? Que eu brinquei que pode ser como a cena ali do Bastardos Inglórios, todo mundo atirando em todo mundo. Eu não vejo nada de mal na medida em si, né? De ter um mandato, isso para mim, a priori, não há nada absurdo nisso, né? Eu acho que o cargo ser vitalício até 75 anos de idade para aposentadoria compulsória é uma decisão arbitrária, né? Tudo bem que hoje em dia o sujeito com 70 anos está em plena faculdade mental, jovem para decidir essas coisas, mas também, por outro lado, quando você é indicado para um cargo desses novo, como o caso de Toffoli, e que não passou pelo crivo adequado do Senado na sabatina por esses dois critérios, né, de ilibada reputação e notório saber jurídico, aí o sujeito vai ficar 30 e tantos anos lá, né, tomando decisões importantes que vão ditar os rumos do país. Então, me parece talvez tempo demais. Entra no contexto de briga de poderes e retaliação, talvez. A medida em si, não acho nada demais, não acho errada sequer. E as disputas que surgem são muito mais por interesses de curto prazo e políticos, como a postura do Flávio Bolsonaro querendo agradar a atual composição do STF, do que qualquer questão de princípio ou de meritocracia ou eficácia desse tipo de mudança. Josias. Eu também não vejo nada de errado no estabelecimento de um mandato para ministro do Supremo. Só acho que isso não vai resolver o problema. Aliás, acho que não resolve nada. Hoje você tem uma regra que assegura que os ministros fiquem até os 75 anos. Para mim, não há nada de errado também nessa regra. 75 anos, o sujeito é mais experiente, para ser juiz é preciso que haja uma experiência mesmo. Acho que o problema do Supremo Tribunal Federal é outro. A composição do Supremo foi se abastardando ao longo dos anos. Hoje você tem ministro do Supremo que foi reprovado em concurso para juiz de direito. Você tem ministro do Supremo que é dono de empresa. Você tem ministro do Supremo que julga ex-chefes, julga amigos. Quer dizer, tinha que se estabelecer uma série de normas, e acho que isso só vai se resolver quando o Supremo se convencer de que está se desmoralizando e se autorregulamentar, normas que assegurem a supremacia do Supremo, que hoje está um poder muito abastardado, mas não vejo como o estabelecimento de um mandato de 8 ou de 10 anos para o ministro vai resolver esse problema. Acho que não resolve. E você, Vera, o que acha da ideia? A questão do mandato não é o que vai garantir uma Suprema Corte independente e leal só à Constituição e coerente nos seus julgamentos, que não incorra toda hora em uma série de contradições internas, que não fomente a insegurança jurídica. Isso se faz com julgamentos cada vez mais colegiados, que a opinião colegiada seja respeitada e que forme realmente uma jurisprudência e tenha efeito vinculante para outras decisões, que ela se sobreponha às decisões monocráticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte tem composição vitalícia e, ainda assim, é um poder respeitado. Tem questionamentos, como todo poder numa democracia, é sujeito a falhas, mas é respeitado e é conhecido por, apesar das diferenças ideológicas de origem dos ministros, e apesar deles serem designados pelo presidente da República, ela ter julgamentos que são colegiados, que são da corte. Uma vez tomados, eles são paradigmáticos e eles formam a jurisprudência no país e são seguidos. Então, isso eu acho que é mais importante, reforçar os julgados, reforçar a instituição, o seu aspecto colegiado.